Fala galera, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Agora vamos falar aqui sobre a construção de Brasília. Vamos entender como foi e ver as principais características desse período, tá bom? Então, vamos revisar aqui as principais justificativas para a transferência da capital. Pode parecer que eu estou repetindo muito, eu já devo estar repetindo isso mais ou menos a terceira, quarta vez no curso, mas é algo que se cair um dia numa redação sua, meu amigo, você vai querer ter na ponta da língua para poder escrever, tá? Inclusive, pode vir a cair em redações de concurso ou vestibulares, porque está ali entre os conhecimentos exigidos. Se o concurso exigir conhecimento da parte básica, cai ali o que vai estar cobrando a RID, então pode vir sim a cair, tá bom? Enfim, vamos lá. Segurança nacional, tirar ali a capital do porto. Interiorização do povoamento, ou seja, tirar aquelas pessoas que moravam só na capital. Você pode até botar aqui um famoso pensador brasileiro, dizia que as pessoas ficavam no litoral esperando carona para ir embora, como se não estivessem com suas raízes realmente fincadas no seu país de nascimento. Interiorização do desenvolvimento, ou seja, fazer com que circulasse moeda, conhecimento e etc. no interior do país. Integração nacional, por meio principalmente da abertura de rodovias. Então, pessoal, a gente tem aqui que essa interiorização nacional foi uma das coisas que o Juscelino mais buscou, uma vez que ele fez parcerias com empresas multinacionais, forneceu entrada para elas aqui no país, buscou construir muitas rodovias, e isso foi uma grande característica, tá bom? E, como eu já citei, segurança dos governantes, que aí buscavam um lugar seguro para tomar suas decisões, muitas vezes impopulares, sem estar ali com uma forte cobrança por parte da população. Então, outra característica da Constituição foi a entrada maciça de multinacionais, como já foi citado aqui, certo? E aí podemos falar também, pessoal, sobre a criação da nova CAP, em 1956, que a nova CAP era a empresa responsável, a empresa pública responsável por coordenar esse processo de escolha de quem ia fazer o projeto de Brasília. Então teve um concurso para a escolha do melhor projeto. Esse concurso teve mais de 22 participantes. E esse projeto era um projeto urbanístico, de como que ia ser Brasília, qual formato, né, as principais pontos ali de prédios do governo. E foi vencido esse projeto, pessoal, por Lúcio Costa. E aqui é um ponto que é bastante, as pessoas costumam confundir bastante, demora um pouco para memorizar. Porque quando a gente ouve falar em no projeto de Brasília, a gente ouve muito falar em Oscar Niemeyer. Na realidade, Niemeyer foi quem fez o projeto arquitetônico para o projeto urbanístico de Lúcio Costa. E aí, aqui tem algumas coisas muito interessantes de a gente memorizar, porque também podem ser questão de prova. Primeiro, é que muita gente diz que Brasília tem o formato de um avião. Pessoal, Brasília não foi feita exatamente no formato de um avião. O Lúcio Costa, ele disse que assim, não há de se pensar que um ser humano racional, trabalhando ali enquanto urbanista, etc., ia tentar fazer uma cidade no formato de um avião, de uma cruz ou de uma coisa assim, principalmente uma cidade com a importância de Brasília. Mas que o projeto arquitetônico, o projeto, perdão, urbanístico de Brasília, foi feito ali de uma forma que acabou ficando com o formato mais ou menos de uma cruz ou de uma libélula. Ele fala aqui que poderia ser uma cruz ou uma borboleta. O que acontece, pessoal, é que devido às passagens de água, em um resumo muito simples para vocês, devido às passagens de água, as adaptações que foi necessário fazer, foi preciso curvar ali o que seriam as asas, né, dessa libélula, ou essa cruz, ou as asas desse avião. Então, acabou ficando com esse formato mais arqueado que a gente vê no dia a dia do formato de Brasília, tá bom? Mas o próprio Lúcio Costa, e aqui é que está a questão de prova, o Lúcio Costa diz que nunca teve a intenção de transformar o projeto em parecer um avião, tá bom? Então, memorizem isso que é relevante para a prova. Memorizem também que o projeto arquitetônico foi de Niemeyer, mas quem comandou tudo ali foi Lúcio Costa, não foi o Niemeyer, tá bom? O Niemeyer participou ali desse projeto. Inclusive, vale dizer que o Oscar Niemeyer também participou da banca que escolhia o projeto que seria vencedor. Então fica essa característica. Outro ponto de bastante relevância, pessoal, aqui no nosso curso, é a política de imigração Nordeste-Brasília. Né? Como a gente sabe, o Nordeste é uma região com menos recursos do país, talvez até por sua interiorização, né? O Nordeste é uma região mais interiorana do país. E aí acontecia
que tinha algumas coisas muito pontuais acontecendo no Nordeste naquele período que influenciou para ter mais ainda migrações para Brasília. Entre elas, era uma estrutura fundiária, onde havia vários latifúndios, né, os donos de grandes fazendas, e o povo em si não tinha exatamente onde morar, como se manter. Então, qualquer oportunidade ali de melhoria de vida, de trabalho, prosperidade, já era bem-vinda. As pessoas tenderam a migrar para a região de Brasília. A mecanização do campo, que foi quando começou-se a utilizar as máquinas do campo, que substituíam vários trabalhadores de uma vez só. A falta de estabilidade no emprego, né, pessoal? E houve também uma propaganda oficial, feita por empreiteiros, de que a vida era fácil e como um sonho do Dom Bosco, Brasília jorrava leite e mel. Então, pessoal, os empreiteiros aí jogaram baixo. Por quê? Eles sabiam que construir Brasília já não seria fácil, né? E devido à grande demanda para construções, etc., se fosse um processo natural de oferta-demanda, oferta de trabalho e demanda por esse trabalho, aqui ia precisar de muita gente e a mão de obra ia ficar cara. Mas a partir do momento que eles fizeram essa divulgação oficial de que aqui jorrava leite e mel, terra das oportunidades, etc., etc., veio muita mão de obra para cá e o preço da mão de obra, a partir do momento que tem muita oferta de mão de obra, a demanda acaba não ficando suficiente e o preço da mão de obra diminui, correto? Então aqui temos essa característica de que houve também essas propagandas oficiais chamando o pessoal para vir para a região de Brasília. Então, pessoal, esses moradores que vieram de fora para construir Brasília, eles acabaram tomando o apelido aí de candangos. Candangos, se a gente for pesquisar, é uma palavra de origem africana, né, que seria a palavra ali cangudu, que seriam trabalhadores sem qualificação, né? Eles viviam aqui em Brasília realmente e lá aqui nessa palavra de origem africana, ou seja, lá na África também, num regime de semi-escravidão. Ou seja, e aqui eu estou tirando palavras de documentários, de livros, tá bom? Sobre esse histórico do período de construção de Brasília. Então, pessoas diziam que aqui comia-se em Brasília o pão que o diabo amassou. Isto é, quando o pão sobrava, pessoal. É isso mesmo. Então, esse período foi difícil para quem migrou para cá em busca de oportunidade e sem essa qualificação, apenas com a força do corpo para trabalhar. Tinham longas jornadas de trabalho, faltava segurança e qualidade de alimentação. Então, a gente vê aí a vulnerabilidade a que os trabalhadores ficaram sujeitos. E, pessoal, por que não houve nenhuma grande insurgência que é lembrada na história? Exatamente por causa dessa galerinha aqui, ó, Guarda Especial de Brasília, GEB. Foi criada na época para poder manter a ordem na capital federal. No entanto, o que eles faziam de verdade, está registrado em livros, etc., eles reprimiam eventuais reivindicações por direitos trabalhistas, etc. Então, foi basicamente isso que ocorreu, eram essas as condições de trabalho na capital federal quando da sua construção. E aí a gente tem que falar aqui sobre o planejamento urbano e as cidades satélites de Brasília. Que aqui eu separei alguns pontos, pessoal. Assim, eu vou dar algumas pinceladas com vocês em questões pontuais, assim, de você saber que foi algo interessante, se vier cair em prova. Mas, primeiro, que isso não é uma coisa que eu vou conseguir dizer para você 30 informações extremamente profundas sobre Brasília e você vai memorizar. Então, eu estou citando as mais importantes e, com o tempo, como você deve estar na vida de concurseiro, vai sempre que possível ali, ouviu falar sobre uma região, tenta saber onde é o ponto turístico dela, o que fica lá de interessante, e aí você vai memorizando. É muito mais fácil quando essas informações estão, assim, sabe, mais fluidas em nossa mente do que se a gente ficar tentando decorar elas. Então, ó, quando Brasília foi ser construída, Planaltina e Braslândia já existiam. Taguatinga foi criada em 58, então antes da inauguração de Brasília. Taguatinga foi uma cidade criada para que os trabalhadores tivessem onde morar, uma vez que no próprio plano arquitetônico e urbanístico, ele já previa que não deviam haver construções ali no entorno de Brasília, não devia se poluir aquele avião, libélula ou cruz, que é o formato de Brasília, certo? Satélites apenas após 500 a 700 mil habitantes. Seria após os anos 2000. Então, pessoal, os maiores satélites de 500 a 700 mil habitantes só vieram ser atingidos após os anos 2000, né? A realidade é que as cidades satélites, em muitos casos, surgiram antes de Brasília.
mas elas só vieram ter essa população gigantesca que a gente tem hoje em dia após os anos 2000, beleza? Que é curiosidade, mas para você saber sobre a quantidade de pessoas que moravam e que moram na capital Brasília e nas cidades satélites. A primeira cidade satélite oficial foi Taguatinga, de 1958, construída às pressas para abrigar 30 mil pessoas. Como eu falei, os trabalhadores ali, eles não podiam ficar no entorno ali da capital federal mesmo, de onde eles estavam construindo. Para quem ainda não conhece o mapa de Brasília, tenta abrir aí no Google rapidão, você vai ver que Taguatinga fica ali uns 50 quilômetros, 40 quilômetros no mínimo, da cruz, da borboleta que é Brasília, tá bom? Porque não deveria haver essa poluição, como eu já falei. Então, após Taguatinga, veio Gama, Guará, Sobradinho e Ceilândia. Ceilândia aí também guarda uma relação muito forte com a história de Brasília, como veremos a seguir. Aqui eu separei mais algumas curiosidades. Ó. Em 20 de 4 de 1960, Brasília estava às escuras, até que a iluminação da esplanada foi acesa de uma vez só durante a execução do hino nacional. Isso deve ter sido marcante, né, pessoal? No meio do hino, você ainda não sabe como foi que ficou direito a cidade, né, a capital federal, e aí durante a execução do hino, você tem as luzes acesas. E aí o Papa João Paulo 23 pronuncia uma mensagem diretamente do Vaticano, e por meio de alto-falantes instalados no centro da capital, fala ao povo e à autoridade de Brasília. Aí, outra curiosidade, pessoal, que o jornal Correio Brasiliense, fundado por Assis Chateaubriand, carrega consigo o mesmo nome do periódico fundado por Hipólito José da Costa em 1808, em Londres. Vocês lembram quem foi o Hipólito José? Isso costuma ser questão de prova. O Hipólito José, pessoal, foi, como eu falei, um diplomata, um pensador brasileiro que foi morar em Londres e de lá ele ficava escrevendo para o Brasil, comentando a política nacional e internacional, e que ele dizia que essa capital deveria ser mudada para o interior do país pelos motivos que a gente já conhece. E aí, quando da fundação de Brasília, ou seja, quando o sonho dele se realizou cerca de 150 anos depois, o Assis Chateaubriand fundou um jornal com o mesmo nome, Correio Brasiliense, com o mesmo nome do periódico que o Hipólito José tinha. Então não pense que é uma continuidade do mesmo jornal. Um era antigo, aí quando Brasília foi fundada, teve um novo jornal com o mesmo nome. Talvez uma homenagem, mas talvez também em referência ao nome de Brasília em si, não porque era Correio Brasiliense em homenagem ao outro. Enfim, deve misturar as duas coisas. Metrô do DF, pessoal. Os estudos sobre o metrô do DF começaram em 1991, com a criação do Grupo Executivo de Trabalho. As obras foram iniciadas em 1992, mas com paralisações posteriores devido a questões burocráticas, beleza? O metrô começou a operar somente em 2001, ou seja, somente já nesse século XXI. São 40 quilômetros de linhas que englobam algumas das principais cidades satélites. Sobre o metrô, pessoal, busque memorizar quando que ele foi concluído, quando começou, 1991, quando que foi concluído, 2001, e que o metrô ele não abarca toda a necessidade. Em lugar nenhum as obras públicas abarcam, mas é uma característica aqui do metrô de Brasília. Ele tem um eixo principal, ou seja, vai do Plano até Águas Claras, que é uma cidade satélite de Brasília, e de lá ele se divide, vai uma linha para Samambaia e outra linha para a região de Ceilândia. Há toda uma crítica que o metrô deveria continuar depois do Planalto Central, que é onde fica a Cruz ou o avião de Brasília, ele deveria continuar para o outro lado de Brasília, chegando à Asa Norte, né, a Sobradinho e outras cidades. Mas isso não acontece e não há previsão de quando deva acontecer. Pessoal, com isso a gente encerra mais um módulo, que é o módulo da construção de Brasília. E assim, agora depois a gente vai falar sobre as características do DF. Mas aqui a gente já está bem avançado no nosso curso. Parabéns para você que veio até aqui. Você está recebendo as informações mais relevantes que podem cair em prova. Vai receber dicas ao final de como se manter atualizando essas informações, beleza? E vai receber também dicas de filmes em breve, em breve. Então fica aí comigo que em breve a gente vai passar mais informações para vocês. Até já!